Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à reunião, os avisos de praxe. Para quem tem celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 68, Aguardemos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera guardando águas paradas converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Graças a Deus. Então, que nós tenhamos a paciência como lema, né? Um sentimento tão difícil da gente exercer, né? Paciência. Mas que o Senhor possa nos dar toda a compreensão para que a gente possa ter paciência com tudo aquilo que nos acontece. Porque todos nós erramos, mas nós estamos aqui para aprender. E assim, diante desta belíssima lição, que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele o dom da vida, por tudo o que Ele permite que usufruamos, pela saúde, pelo lar, pelo alimento, pelas nossas vestes, pela água que nos mata a sede, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece e pela brisa que nos refresca. E assim, gratos por tudo, Senhor, rogamos neste momento, envolve a nossa Francisca nas vibrações do Teu amor, para que ela seja intuída e inspirada para explanar o Teu Evangelho na tarde de hoje. Envolve também a nossa Sandra, que nos trará a leitura e o comentário do livro Fonte Viva, que ela também seja envolvida no Teu amor, inspirada e intuída para nos trazer aquilo que nós necessitamos escutar. Envolve a todos nós, Senhor, nas vibrações do Teu amor e da Tua paz. E que seja em Teu nome, Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Que possamos, nessa tarde de hoje, receber os ensinamentos de Jesus e que eu possa trazer para vocês aquilo que Jesus deseja que eu passe adiante. Que às vezes a gente passa adiante aquilo que não tem muito a ver, mas esperemos que Jesus nos envolva e que eu possa trazer para vocês. Está dando eco, não está? Só aquilo que Ele deseja que traga para vocês. Então, nós vamos trazer o estudo de hoje, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador,
com o subtítulo Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. E o item é o 7, capítulo 6, item 7. Aí vamos observar que no capítulo 5, que foi lá atrás, né? Kardec trouxe sobre as aflições do mundo. E do 7 em diante, ele fala das metas que precisamos alcançar, ou seja, sermos humildes, mansos, pacificadores, pacientes, misericordiosos, precisamos saber perdoar. Então essas são as metas que nós precisamos alcançar para poder chegar no Cristo Consolador. Então, são essas metas que todos aqueles que desejam progredir, que desejam melhorar a si mesmo, querem chegar, todos nós, né? A gente quer progredir, a gente quer melhorar, então a gente tem que seguir essas metas da misericórdia, da humildade e tudo mais, né? Mas entre as aflições e as metas, Kardec coloca o Cristo Consolador. E aí eu fico pensando, lá no item 5, ele colocou as dores do mundo. No item 6, ele coloca o Cristo Consolador. E do 7 em diante, ele coloca as metas, que são as bem-aventuranças. Então, Kardec colocou entre as dores do mundo e as bem-aventuranças, ele colocou o Cristo Consolador. Então, eu fiquei sem entender por quê, mas durante o estudo eu acabei descobrindo, né? Porque na verdade, a gente não estuda sozinho. A gente está sempre acompanhado. Então, no início desse capítulo 6, diz assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Veja bem, Jesus não diz, vinde a mim, ele diz, vinde a mim, ele não diz, olha, vocês que estão aflitos, esperem que eu vou até vocês curar as dores de vocês. Ele não diz isso. Ele não diz que vai tirar o fardo pesado de ninguém, ele diz que vai aliviar. Não, ele diz, vinde a mim, mostrando para todos nós o esforço que cada um de nós tem que ter para alcançar a consolação prometida pelo Cristo. Mas a gente gosta de mole, né? A gente diz, Jesus, eu estou aqui, me ajuda. Você tem que ter o esforço próprio e ir até Ele, pedir com humildade. Você tem que fazer a sua parte, para Ele fazer a dele. Né? Porque se você não fizer a sua parte, não tem como Ele te ajudar. Lembrando aquela passagem do paralítico, não teve uma passagem do paralítico? Onde Jesus diz, levanta-te, ou seja, faça o teu esforço próprio e vem até mim. Toma o teu catre e anda. Lembrando que o catre é aquela maca de madeira rústica que só tinha o paralítico que tinha grana, né? Porque aquele paralítico que não tinha, ele não tinha servo para carregar ele. Então, aquele paralítico que tinha dinheiro, ele tinha servos. E ele deitava e os servos levavam ele para onde ele quisesse ir. E esse catre é o fardo que o paralítico precisava carregar. Quer dizer, ele tinha que levantar, pegar o catre dele e ir até Jesus. Ele tinha que carregar esse peso. Então, essa é a primeira condição que Jesus coloca para todos nós, né? Para obtermos o consolo. O vinde a mim, mostrando o esforço que precisamos fazer. Ir até Ele, não esperar cair do céu. Então, muitos não compreendem essa passagem, porque acham que Jesus vai retirar de nós o fardo pesado, que são as nossas dores, né? E não é isso que ele diz. Ele diz que aliviará. Ele não vai curar ninguém, ele vai aliviar as dores com a nossa ajuda, porque se a gente não se mexer,
E Ele vai aliviar para que retomemos o caminho que muitas vezes nos desviamos por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa ignorância. Então, interessante nesse item 7 é que ele começa assim, eu vou ler um trechinho do item 7. Ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer um remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos. Vinde a mim, pois todos vós que sofreis e sereis aliviados e consolados. Não procureis noutro lugar a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar a vocês. Então, se a gente procura força e consolação no mundo, o mundo não vai dar isso para a gente. Então, tem que buscar em Jesus. Na verdade, todos nós precisamos do remédio, desse remédio que Jesus veio trazer. E a gente vai falar qual é esse remédio daqui a pouco, né? Porque todos nós estamos doentes, senão não estaríamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Estamos no mundo de provas e expiações, e aqui é um grande hospital. E todos nós precisamos desse hospital, até para galgarmos um mundo melhor. A gente, para sair desse mundo de provas e expiações e ir para um mundo melhor, a gente precisa se tratar nesse hospital que é esse planeta. Então, precisamos nos tratar. E cada um na sua tendência, porque cada programação que vivemos aqui são diferentes umas das outras. A programação minha passada foi uma que eu não respeitei muito, mas eu voltei com outra programação e com os resquícios das minhas contas passadas, né? São diferentes umas das outras, elas nunca são iguais, tanto nas necessidades como nas pendências. Nós temos pendências que trazemos de outras vidas, né? A gente pensa que apronta na outra e vai chegar nessa bonitinha, como eu digo que sou, né? Mas venho com as minhas pendências e eu tenho que dar conta. E os planejamentos reencarnatórios, que são feitos no mundo espiritual, eles não são de brincadeira. Existe uma programação reencarnatória e são feitos de comum acordo com todos nós. Menos, é claro, naqueles casos das reencarnações compulsórias, né? Quem está na reencarnação compulsória não escolhe, não tem como, porque é trazido para a reencarnação, querendo ou não, vai porque você precisa, é para o bem de cada um de nós, né? Então, de resto, nós concordamos com as nossas programações. A gente chega aqui e esquece, né? Esquece e faz tudo errado. Então, quando recebemos em nossa casa espíritos muito difíceis, nas mais das vezes são acertos que precisamos ter com eles. Não vai bater na nossa casa um espírito difícil sem que nós tenhamos que nos acertar com eles e eles com a gente. Deus não é injusto com ninguém, Ele não coloca na casa da gente aquele espírito de porco para a gente aguentar até o fim, né? Nós temos que nos acertar com eles. São nossas contas. Então, façamos a nossa parte. Então, às vezes, o Divaldo estava falando de uma pessoa que chegou lá com a mãe muito doente. Aí essa pessoa perguntou para o Divaldo: Divaldo, minha mãe vai ficar boa? Aí o Divaldo fica esperando Dona Joana falar. E Dona Joana falou que vai. Vai, minha filha, sua mãe vai ficar boa. Pode confiar, ela vai ficar boa. Não demorou muito, a mãe morreu. E ela voltou lá. O senhor disse que minha mãe ia ficar boa e ela desencarnou. Aí o Divaldo foi se acertar com Dona Joana. A senhora me enganou, me colocou na sinuca de bico. Eu garanti para ela que a mãe dele ia ficar boa. Aí Dona Joana: calma, deixa ele dar piti. Olha ele aqui do meu lado, ela tá boa, olha aqui do meu lado, inteirinha.
já no trabalho. Aí Divaldo olhou, mas como é que faz? Olha ela aqui, enfim. Aí a gente acredita que a gente vai numa casa como aqui, vem no Dr. Erma, querendo que o Dr. Erma cure a gente. Se ele não curar, a gente vai sair dizendo que ele fez nada pela gente, né? Coitado do Espírito. O Espírito se esforça o máximo possível para nos ajudar, mas a gente, na nossa cegueira, na nossa ignorância do saber, ignorância do saber, o saber está aí para todos nós, para quem quiser, né? Então, aí a gente pensa, aquela pessoa que vem no Dr. Hermes sai dizendo que ele não fez nada porque não conseguiu a cura de imediato. Será que essa pessoa seguiu os conselhos do amigo espiritual que ele deu? Porque ele dá conselhos, né? Ele aconselha, ele não diz, faça isso, faça aquilo, não, ele aconselha. Então, será que essa pessoa seguiu? Se a gente ouve o amigo espiritual dizer uma coisa que a gente não concorda, a gente simplesmente, isso é o suficiente para a gente bloquear todo o resto, né? Que a gente não concordou com o que ele disse. Eu já fui uma dessas, né? Ele já disse umas coisas, eu só pensei, tadinho, ele acredita mesmo nisso, eu fiquei com peninha dele. Eu fiquei com peninha dele, tadinho, ele acredita mesmo nisso. Ele se virou para mim e disse, acredito mesmo. Quer dizer, eu só estava pensando, e a gente tem que tomar cuidado com o que pensa ali dentro, porque ele lê pensamentos. Ele não constrange ninguém, mas a gente sabe que eles leem pensamento e que a gente tem que tomar cuidado com o que pensa lá dentro. Então, nós temos várias maneiras de ajudar o outro, que não sejam os recursos materiais. A gente pede ajuda, mas eu não tenho dinheiro, mas a gente já pode ajudar o outro. Por exemplo, tendo compaixão pelo outro, se desligando das nossas imperfeições, não é? Do nosso ego. Nós temos ainda muitas imperfeições. Se a gente se desligar disso tudo, a gente vai ter condições de ajudar o outro. Então, no fundo, estamos sendo instrumentos do médico Jesus. Jesus nos coloca aqui na casa espírita como instrumentos. Não é a gente que faz. Nós somos auxiliados, nós somos impulsionados, nós somos envolvidos pelo médico Jesus para que a gente ajude o outro, né? Esse trabalho não é meu, esse trabalho não é da Dirce. Ela acha que é, mas não é. O trabalho é de Jesus, a casa é de Jesus. Então, vamos deixar de lado a nossa incredulidade. E o não acreditarmos em nós mesmos é um grande erro, né? A gente precisa acreditar na gente. Porque no estágio em que ainda estamos, vemos o quanto somos ainda imperfeitos. E é até normal nós termos alguns sentimentos negativos que nos atrapalham muito. E às vezes esses sentimentos negativos são bem cruéis. E no entanto, se estamos estudando e aprendendo que isso não é bom, temos a obrigação moral de lutar contra isso e dar início à nossa mudança. Mas para isso, precisamos querer. Não adianta o Dr. Hermes dizer, olha, faça isso que vai ser bom, se eu não quero fazer. Então, precisamos querer. Precisamos nos conhecer e descobrir onde estão as nossas fraquezas. Para mudar isso, a gente tem como mudar. A gente precisa mudar. E temos como, né? Então, vamos lembrar da fala de Santo Agostinho, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo? Fazendo aquela análise no final do dia, sobre tudo o que fizemos e até o que pensamos. Porque tudo começa no pensamento. Começa no pensamento, vai para o sentimento, depois para a ação. Então, vamos pensar sobre tudo que fizemos ou pensamos. Se foi útil para alguém, será que foi útil para alguém? Isso vai nos ajudar a mudar a nossa história. Se a gente fizer essa análise diária, se a gente não fizer isso diariamente, a gente vai acumular. E a gente não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar o que eu fiz, deixei de fazer. Então tem que ser diário. Então, Dona Ivone, a Dona Ivone era uma médium muito fantástica, né? Maravilhosa.
ela escreveu entre os anos 1960 e 1980, numa revista espírita chamada O Reformador, usando um pseudônimo de Frederico Francisco. E ela dizia que era uma homenagem a Frédéric Chopin, que era um pianista polonês, por quem ela tinha estreitos laços afetivos. Lembrando que nós podemos ter laços afetivos mesmo com quem a gente não conhece, através de um livro que a gente lê. Olha, eu tenho um laço afetivo com André Luiz. Nunca vi André Luiz. Através de um livro, através de um poema, de uma música. Eu tenho um estreito laço afetivo com o Fábio Júnior. Eu adoro ouvir Fábio Júnior cantar. As músicas dele só cabem bem na voz dele. Eu tenho um grande laço afetivo com ele. Nunca o vi, só na televisão, né? Nunca tive prazer. Não, nem quero, mas enfim. É um laço afetivo através da música que a gente pode ter com qualquer um, mesmo a gente nunca tendo visto. Então, eu não sei se Dona Ivone conheceu pessoalmente Frédéric Chopin, mas seja lá como for. Essa história ela está lá no livro, pode ser vista no livro Devassando o Invisível, que, olha, é muito bom. Eu recomendo a todos que leiam esse livro, Devassando o Invisível, que é da própria Dona Ivone, né? Que é um livro maravilhoso. E Dona Ivone escrevia nessa revista. E algumas vezes ela respondia cartas de leitores para tirar dúvidas. Os leitores escreviam para ela. E ela botava tanta carta quanto a resposta nessa revista, porque podia servir para muitas pessoas. O caso da Edna pode ser o meu. O que ela está sentindo pode ser a mesma coisa que eu estou. Então, Dona Ivone, pensando nisso, ela publicava algumas cartas, né, de alguns leitores, para tirar dúvidas. Então, teve uma carta de alguém que ela chamou de simpatizante espírita. Ela não botava o nome da pessoa, para não complicar a vidinha dela. Então, ela dava um apelidinho. Ela chamou de simpatizante espírita, que tinha algumas dúvidas acerca da doença de sua mãe. Ela, muito preocupada, essa senhora, né, recorreu ao espiritismo para auxiliar a mãe nessa doença. Então, vamos ler a carta, porque a resposta que Dona Ivone dá é muito esclarecedora e vai fazer com que nós entendamos a mensagem do Cristo Consolador, que é esse nosso estudo de hoje, né? É o capítulo 6, item 7, é o Cristo Consolador. Então, a resposta dela cabe direitinho nessa lição. E a gente vai entender também o porquê essa lição está colocada entre dois grupos de bem-aventuranças. Os bem-aventurados aflitos do capítulo 5 e os bem-aventurados do 7 em diante, né? Então, o 6 é o Cristo Consolador, que é bem diferente desses dois. Então, vamos entender por quê. Então, a carta da moça diz assim: tenho minha mãe doente de males que muito a fazem sofrer há 15 anos, os quais já a puseram sem andar. E depois de lutas insanas, gente, eu vou ler só uns trechos, tanto da carta quanto da resposta, porque a coisa é muito longa. E depois de lutas insanas e infrutíferas, recorri ao espiritismo, que tantos doentes já curou. Confesso que, com esse tratamento, minha mãe se encontra bem melhor, pois anda escorando-se em 2 bengalas, quando antes vivia numa cadeira de rodas. Mas, olha nós com o nosso mais, né? Mas, em verdade, ainda não sarou. A gente quer para ontem, né? E ela queria para a mãe dela, ainda não sarou. E eu tenho dúvidas quanto à sua recuperação total. Como hei de interpretar esse fato quando sei que Jesus prometeu curar aqueles que recorressem a Ele? Enquanto eu mesma reconheço que tantos doentes foram curados pelo mesmo processo. E aí,
vem a questão dessa senhora, né? Que é a questão de todos nós, de muitos de nós. E continua a carta. Será que Jesus não me conhece? A senhora ficou em dúvida. Será que Jesus não me conhece? E nem conhece a minha mãe? Será que no céu também existem predileções? Curou vários aqui na casa espírita e não curou a minha mãe? Será que no céu existe predileções? Então, ela se referia àqueles que foram curados, que ela mesma conhecia, e a mãe dela não tinha obtido a cura. Então vamos ver o que Dona Ivone... Tem muito mais da carta dessa senhora, mas não dá para... Eu peguei só alguns trechinhos, né? Vamos ver o que Dona Ivone responde a essa senhora. Ela diz assim: não, minha cara, no mundo espiritual não há predileções, porque a lei que o dirige é de justiça e misericórdia. Se em um ano de terapêutica espiritual sua mãe ainda não logrou a cura completa, é visível que a enfermidade dela tem origens espirituais e morais. A cura completa depende mais do seu progresso moral e espiritual do que de tratamento físico. É a história do vinde a mim, né? Porque é a filha que estava indo pela mãe e não a mãe que estava buscando. E Dona Ivone continua: isto se trata de uma provação para expurgar delitos. Os mensageiros do Senhor esclarecem que inúmeros males que nos assaltam podem ser frutos colhidos de atos praticados em existências anteriores ou na existência atual. Uma vez que até pensamentos inferiores, até maus tratos pessoais ao próximo e até os mínimos vícios que tenhamos podem reverter em prejuízos graves sobre nós próprios. E a gente fica pensando com relação a tudo isso que a gente faz, inclusive os vícios de julgar o outro. Ah, mas a Neide faz isso. Não é, Sandra? Eu detono a Neide, né? A Neide faz... Olha só, são vícios que a gente tem de ficar falando mal do outro, de ficar julgando, de ficar apontando. A gente não pode. Qualquer coisa que o outro faça, a gente vai e detona, quando a gente não é perfeito. Então, tudo isso pode reverter em prejuízos graves para nós próprios. E continua Dona Ivone: de outro lado, você está enganada quando julga que Jesus prometeu curar alguém. Ele não prometeu curar, não. Ele prometeu apenas aliviar. Então, e é aí que a Dona Ivone fala justamente desse capítulo que nós estamos, né? Ela vai entrar agora nesse capítulo que nós estamos estudando. Ela diz assim: se você se der o trabalho de consultar o sublime livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 6, encontrará o Cristo Consolador. A promessa do Mestre a qual se refere é mais séria e profunda do que pensamos, e convém refletir um pouco sobre seus termos. Diz esse capítulo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele, portanto, não prometeu curar ninguém, mas aliviar a dor. Entretanto, impôs uma condição: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina. Isso é Dona Ivone falando, viu? O conhecimento e a prática das regras do bem viver, expostos no Sermão do Monte e na Revelação Espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas divulgadas no alto do Monte Sinai. Não basta orar, não basta suplicar. É o que a filha fazia pela mãe, né? Então a ação estava sendo só da filha, só a filha que estava se movimentando para ajudar a mãe. E Dona Ivone continua: é imperioso dar de si próprio
ajudar, proteger, devotar-se ao próximo, enxugar lágrimas alheias, para que mereçamos ser auxiliados. E aí a filha pensava, como que minha mãe vai ajudar alguém? Mas Dona Ivone chega lá, né? Diz assim, tudo isso é também terapêutica, que aplaca provações, cura as chagas da alma e, logicamente, as doenças do corpo, que são consequentes dessas chagas da alma. Jesus nos dá o alívio, sim, conforme promete, e dá-nos mais, dá a proteção da sua doutrina, para que nos curemos a nós mesmos e tenhamos o mérito de sermos os preparadores de nosso próprio triunfo espiritual. Então a Dona Ivone, ela sugeria que essa moça lesse o Evangelho e desse para a mãe dela ler também. A mãe dela não podia fazer grandes coisas pelo outro, mas ela pusesse um livro na mão da mãe para a mãe ler. A mãe estava paralítica, mas podia muito bem pegar um livro e ler. E depois colocar em prática aquilo que estava nas lições, na medida do possível dela, né? Então, olha que interessante o que Dona Ivone nos traz. Para compreendermos que esse capítulo, né, o consolo do Cristo, é nós mudarmos o nosso ponto de vista. Se a gente se prende naquilo que a gente acha que é, a gente muitas vezes está equivocado. Então, não vamos ficar achando que nós estamos sempre certos. Na maioria das vezes, nem estamos. Então, somos uns equivocados, né? Então, o consolo, a Dona Ivone segue aqui, né? O consolo de Cristo, Ele não nos dá de mão beijada, porque Ele sabe que dessa forma não nos faria bem. Não teríamos o mérito do esforço próprio. Primeiro Ele pede para que façamos o esforço de ir até Ele. Depois que tenhamos a resignação e a aceitação de saber que os fardos que carregamos são necessários para o nosso aprendizado e que precisamos sempre andar sobre o jugo da lei, mas que essa lei, trilhada nos caminhos que Jesus nos trouxe, é um jugo suave. Então, se a gente seguir o Evangelho, a gente, além de estudar, a gente seguir, a gente sabe que as nossas lutas vão ser melhor, vai estar lá, mas vai ser mais suaves. Elas vão ser mais suaves. As dores vão estar lá? Vão. Mas a gente vai sentir com menos intensidade, porque o nosso coração está ligado na doutrina de Jesus. Então a gente precisa entender que esse remédio que Ele traz através da doutrina vai fazer as nossas lutas ficarem mais suaves. Então, quando estamos nas aflições do capítulo 5 e entramos no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, esse capítulo nos mostra a porta que é Jesus. Quando Ele diz, vinde a mim, é uma porta que está se abrindo, que é Jesus. E como disse Emmanuel, o Espiritismo, que é a chave que vai abrir essa porta para maiores compreensões das leis divinas e dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, estudando a doutrina, a gente vai compreender e vai conseguir abrir essa porta que é Jesus. E Dona Ivone continua, e é só através disso, do nosso movimento, que Jesus consegue nos auxiliar e nos fazer entender um novo ponto de vista. E é sobre esse novo ponto de vista que conseguiremos caminhar para metas maiores, que são as próximas bem-aventuranças que estão nos capítulos 7 em diante. Então, todo o nosso desenvolvimento, o nosso progresso se dá por nós mesmos. Isso é Dona Ivone continuando a falar. Ninguém consegue caminhar por nós, como essa filha estava tentando caminhar pela mãe. Só ela corria atrás da melhora da mãe, né? Ninguém consegue caminhar por nós. Pode até nos mostrar a estrada, incentivar, mas nós é que temos que levantar e caminhar nessa estrada. Então, eu lembro que eu não era da doutrina espírita, eu era católica, mas uma católica, eu era praticante, eu ia à missa todo domingo. Então eu era praticante, não era disso.
se eu ia à missa todo domingo ou era uma católica praticante. Mas eu era muito insatisfeita, mas eu ia à missa assim mesmo não entendendo muito do que o padre falava. Aí a minha irmã, Railda, ela me mostrou o caminho. Ela me deu 2 livros de presente. Ela me deu o Nosso Lar e me deu o Livro dos Espíritos, que eu não sei qual foi a ordem. Ela primeiro me deu um, depois o outro. Isso me fez ver que eu estava no caminho errado, que ali tinha respostas que eu precisava. Então, ela me mostrou o caminho, mas seguir esse caminho dependia de mim. Só depende de nós. O outro pode até nos mostrar o caminho, nos incentivar, mas não pode caminhar por todos nós. Então, cada um caminha por si mesmo. Então, lembrando que os amigos espirituais sempre estão conosco. Quando André Luiz estava no umbral, Clarencio volta e meia estava com ele. Quando Clarencio saía para resolver outras coisas, ele deixava sempre um da equipe dele. André nunca ficou sozinho. Tinha sempre um amigo espiritual do lado dele. Mas ele não conseguia enxergar, não conseguia ouvir as intuições que eles davam, porque ele estava dentro do vitimismo dele, porque ele era acusado de suicida. Ele era acusado de várias coisas, mas ele não aceitava. Eu não sou isso, coitadinho dele, né? Então, ele não conseguia enxergar porque ele estava se vitimizando. E somente quando ele fez uma prece sentida é que ele conseguiu visualizar Clarencio. Aí, tipo assim, ele só apareceu agora, Clarencio só apareceu agora, eu aqui. Para ele, Clarencio apareceu naquele momento, só que não, né? A gente sabe que não. Então, da mesma forma que os amigos espirituais e Jesus estão sempre conosco, do nosso lado, e muitas vezes não conseguimos sentir. Eu falei para a Dirce, eu estava na mesa mediúnica fazendo a psicografia, aí a Dirce: sintonizem com os amigos espirituais, com mentores de vocês. Aí eu olhei para ela e disse: Dirce, eu falo com ele para ele me ajudar a me intuir, mas ele não diz nada para mim, ele não quer trabalhar. Dirce, meu mentor espiritual não quer trabalhar porque ele não me intui nada, ele não diz nada. Aí ela olhou para mim: quem você acha que essa mensagem que você traz, que acha que é tua? É dele, é ele. Aí eu olhei para ela e ela acredita nisso mesmo, né, tadinha? Quer dizer, eu ainda continuei na minha cegueira. A gente ainda é assim, mas a gente está melhorando, né? A gente está aqui para se melhorar. Então a gente não consegue enxergar, observar as intuições que eles nos dão, justamente porque nós é que precisamos ir até eles através dos pensamentos. Né? Como a Dirce falou, sintonize com seu mentor espiritual, através dos pensamentos, das preces sentidas, dos estudos do Evangelho de Jesus e da prática desses estudos. Isso aí é uma sintonia que a gente está fazendo com os nossos amigos espirituais. Aí fica mais fácil para eles nos ajudarem, né? Então, nós observamos nesse item 7 que Jesus é o grande médico das almas. Mas vemos também que Jesus é um grande semeador, que veio semear a paz e as leis divinas que ele veio nos trazer. Quando Jesus nos trouxe o Evangelho, na verdade, ele nos trouxe dentro desse Evangelho a farmácia. O Evangelho é uma grande farmácia. Se a gente estuda e pratica, a gente está se tratando. Ele, sendo o médico das almas, veio nos ensinar como produzirmos a nossa cura, porque a cura está dentro de nós mesmos. A cura está dentro de nós mesmos, por isso devemos buscar esses ensinamentos do Evangelho, nessa grande farmácia que Jesus nos trouxe, para trabalharmos a nossa cura interior, que é a cura moral. É a gente busca a cura do corpo físico. Aí eu estou com o joelho ruim, a gente tem que buscar a cura moral, porque vindo a cura moral, o resto vem. Então, Jesus nos disse que não seria fácil. Ele falou mesmo, não vai ser fácil. Quer moleza? A gente quer, né? A Neide, então, a Neide adora mole, né, Neide? Quer moleza? A gente quer, mas não é, nós não precisamos mudar essa questão em nós mesmos, né?
Então sabemos que estamos na terra e vamos passar por provações, por dificuldades, por expiações. Não vai ser fácil, porque somos espíritos já com várias reencarnações. Nós somos espíritos com várias reencarnações. Somos idosos. Não tem um espírito novinho aqui. Tudo velho. Não tem um novinho, nenhum nasceu agora. Porque aquele que nasceu agora está no mundo de primitivo, né? Não é, Edna? Aquele que nasceu agora está lá no mundo primitivo. E a gente está já aqui resgatando. Nós trazemos uma herança do nosso passado, que nem sempre é tão boa, que são as más tendências, as más inclinações de orgulho, de vaidade, de egoísmo, ainda temos muito disso. Por isso devemos trabalhar a nossa cura com essa farmácia de Jesus, que é o Evangelho, para que possamos evoluir, progredir e nos aprimorar através do Evangelho. O Evangelho só traz coisa boa para a gente. Estamos falando aqui da cura moral do espírito, porque é através das doenças que o espírito, através das doenças do espírito que o corpo físico adoece. Porque a doença vai primeiro para o espírito, fica lá, nele, aí vem para o corpo físico. Então, é a lei divina que Jesus veio nos trazer, é a lei do equilíbrio. Tudo que não estiver em equilíbrio está em desarmonia com a lei divina. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que dar conta disso. Vamos ter que corrigir essa desarmonia com a lei. Então devemos nos atentar, devemos nos perguntar: eu errei? Eu pratiquei uma ação que não foi acertada? Analisemos essa ação e observemos qual o sentimento que eu tive quando pratiquei essa ação errada. O que eu estava sentindo naquele momento que eu agredi a Sandra? Que sentimento eu estava naquele momento da agressão? Foi de raiva? Estava com muita raiva da Sandra. A Sandra não faz muita raiva, né? Foi de ódio, de orgulho, avareza ou tristeza? Bom, não foi. Se eu fiz uma coisa errada, sentimento bom é que não era. Então, vou observar nos meus atos qual o sentimento eu tive. E através dessa análise, desse sentimento ruim, que eu vou observar e trabalhar esse sentimento. E a gente pode fazer isso, analisar. Por que eu agredi a Sandra? Por quê? O que ela me fez de tão sério assim para eu agredi-la? Então, quando Cristo disse, fora da caridade não há salvação, é por aí que eu vou. Fora da caridade não há salvação. Por aí que todos nós temos que ir. Se eu sou alguém que não perdoa e fico naquele processo de sentimentos ruins, o primeiro que é atingido sou eu mesmo. Porque esse sentimento ruim vai trazer marcas para o meu perispírito, que vem para o corpo físico. Então, o primeiro a ser atingido sou eu, que muitas vezes o sentimento ruim vai até a pessoa, bate lá, e ela está envolvida por bons sentimentos e volta para mim. Olha só o que eu estou aprontando. Então, quando tem que trabalhar tudo isso, e aqui no Evangelho encontramos a receita desse remédio. Vamos aprender a nos conhecer. Quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Temos que nos conhecer, nos entender e eliminar aquela sombra que está nos cercando. E vamos conseguir, com a ajuda do Cristo, com a ajuda do Evangelho, alterar aquele sentimento ruim. Lembremos que o irmão que nos agrediu é um doente da alma, assim como nós. Nós somos tão doentes quanto eles. Só que a gente está no estudo, então a gente tem que fazer essa mudança. É uma mudança lenta? Sim, é lenta, mas é sólida. Então a gente é que tem que, já que está no estudo, ver que caminho tem que seguir. Em vez de agredir o irmão, que caminho tem que seguir. Então vamos pedir a Jesus
que abra os olhos da nossa alma, para que possamos nos enxergar por dentro. Por dentro. Então não faz mais sentido julgarmos o outro, porque nós também temos pendências em algum ponto. O nosso maior exemplo é dentro da nossa casa, com nossa família. Cada um que está ali tem uma pendência que muitas vezes se choca com as nossas, não é, Neide? Os nossos têm pendência, nós temos também, e se chocam. E quando se choca, sai faísca, né? Sai faísca. E a nossa obrigação, já que a gente está no estudo, já que a gente está na casa espírita, é encontrar o melhor meio para ajudar aquele irmão que está nos agredindo, ao invés de brigar, né? Porque a nossa primeira reação é virar a casaca, né? A gente vira a casaca e aí pega fogo tudo, né? Sabemos que cada um está num estágio diferente, uns estão no estágio melhorzinho, outros não. Então a gente precisa ter essa compreensão. E tem uma parte aqui do Evangelho, eu vou ler mais um trechinho que diz assim: amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Olha, isso é muito consolador, né? Isso aqui, para mim, é um consolo. É como se Jesus dissesse assim, falando para a gente: olha, não se desespere, porque quando o desespero chega, você pensa que não tem saída. E por que a gente pensa que não tem saída? Por que a gente está no desespero e pensa logo que isso não tem jeito? Porque entramos no processo de desequilíbrio. Esquecemos que não estamos sozinhos. Por mais difícil que seja a nossa jornada, não estamos sozinhos. Em primeiro lugar, nós temos o nosso anjo guardião, depois temos o nosso mentor espiritual, o nosso guia, e eles não falham. Se pedirmos de coração, teremos o que precisamos. Às vezes não é o que queremos, mas é o que precisamos. Eu já pedi para ganhar na Mega Sena. Ele deu? Não deu. Ele não dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. E ele está dizendo aqui: invocai-o. Pô, está aconselhando a gente a chamar, então. Só que temos que ter maturidade para saber o que estamos pedindo. Porque muitas vezes o que estamos pedindo não é o melhor para nós. De repente, não vai contribuir para a nossa evolução aqui, nesse planeta. Porque tudo tem que caminhar em busca desse objetivo, da nossa evolução. Não podemos estacionar. Eu já ouvi alguém dizendo: nessa eu vou viver, na outra eu faço tudo isso que você está dizendo, nessa eu vou aproveitar a vida. Então, isso é estacionar. A gente não pode fazer isso. Estacionar é acumular dívidas, é acumular. Então, nós podemos e devemos pedir. E é um grande conforto sabermos que não estamos sozinhos, hora nenhuma. Quando eu pedi desculpas ao Dr. Erma porque eu incomodava muito ele, eu incomodo. Eu peço muito para ele na minha casa. Aí aqui eu pedi desculpa, me perdoe, eu lhe chamo toda hora. Chame, porque o Espírito precisa trabalhar. Chame, estamos aqui. Então, olhemos esse universo e toda a espiritualidade que nos cerca para nos ajudar. Quando nos conectamos com eles, é claro, né? Porque se não fizermos essa conexão, quem é que se aproxima de nós quando a gente não se conecta com o bem? Quem é que se aproxima de nós? São aqueles espíritos que estão na mesma sintonia negativa que nós. E aí vai dar ruim, né? E aí a gente vai chegar aqui e diz: pelo amor de Deus, me coloca na mesa mediúnica porque tem espírito na minha casa. Quer dizer, a gente não se conecta com o bem, e aí quem se aproxima são eles, e a gente vai ficar aí no desespero. Vai dar ruim, bem ruim mesmo. Precisamos querer essa mudança para as coisas começarem a funcionar. Então eu vou responder pelos meus atos, não pelos atos dos outros. Mas foi ela que começou.
Isso não interessa. Ela começou, não interessa. A lei de ação e reação, essa lei divina não falha. O que eu mando para o outro volta para mim, mas dia menos dia, eu querendo ou não. E tem uma pergunta que às vezes fazemos ou ouvimos alguém fazer: por que não me sinto consolado quando estou em sofrimento, se Jesus prometeu consolo aos que sofrem? É uma pergunta que nos chama a atenção e que nos leva à reflexão, né? Porque, em primeiro lugar, se eu estou em sofrimento, é porque estou em desarmonia com a lei divina. Quando me coloco como vítima, seja do outro ou de Deus, como quando eu me coloco como injustiçada, eu fico repudiando as dores que estou sentindo, que vieram como uma oportunidade evolutiva. As dores não vêm à toa. Aí, quando eu fico me colocando nessa posição, eu me torno fraca, abatida, entristecida. E o processo de embotamento toma conta da minha consciência e de minha alma. E é justamente esse processo de embotamento que me impede de ver uma nova realidade de cura, de libertação, de misericórdia de Deus em minha vida. Porque estou numa vibração muito baixa. Eu não consigo alcançar a vibração do Evangelho de Jesus. Então, para eu conseguir esse remédio que está no Evangelho, eu tenho que elevar a minha vibração. E essa vibração é através da gratidão, de vontade de mudar, de melhorar, de entender que aquele processo é para minha cura. Então, vibrando baixo, não vou conseguir me sentir fortalecida e consolada. Vou estar vibrando junto a irmãos desencarnados que vibram tristeza, angústia e sentimento de vitimismo. Por isso eu não consigo sentir o consolo que Jesus prometeu para nós. Quando Jesus esteve aqui, ele teve a dor física. Claro que ele teve a dor física. Ele veio no corpo de carne, como todos nós. E se alguém fere o nosso corpo de carne, a gente não sente dor? Então, ele também sentia. Ele estava no corpo de carne, e quando feriram o corpo de carne dele, ele sentiu dor. Ele sentiu a dor. No entanto, ele não teve o sofrimento, porque o sofrimento é uma opção. Como é que eu estou recebendo a dor? A dor está aqui. Como é que eu estou recebendo essa dor? Eu estou recebendo essa dor com vitimismo, coitadinha de mim, não é? Ou estou recebendo essa dor com espírito de luta, correndo atrás para resolver o que está causando a dor. Então, o sofrimento é uma opção. Se eu prefiro entrar no sofrimento e ficar alimentando aquela dor, me achando uma coitadinha, eu estou entrando no processo de vitimismo e eu não vou nunca alcançar essa coisa, né, de ficar bem quando está com dor. Que a gente fica bem, a gente sente dor, mas se a gente ficar coitadinha de mim, vai continuar sentindo, só tem a piorar. Então, que possamos utilizar bem o nosso tempo, né? Porque tem gente que não tem tempo de vir na reunião pública, tem gente que diz que não tem um tempo de fazer caridade, eu trabalho muito, morre no dia seguinte, não fez nada de nada, né? Então, que possamos utilizar bem o nosso tempo para o nosso progresso, né? Que aprendamos a ser pacíficos, humildes, misericordiosos. Que aprendamos a nos doar cada vez mais no auxílio do próximo. Não ficar olhando o nosso próprio umbigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, que estejamos atentos no nosso caminhar. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? O que nós estamos sentindo? Que nós podemos mudar tudo isso. É só querer. Estudar. Nós temos estudos do Evangelho, da doutrina em si. Então, vamos estudar, vamos nos aplicar e praticar tudo o que estudamos. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado pela presença de vocês. Desculpem qualquer coisa
Então, graças a Deus. Vamos passar agora para a leitura do livro Fonte Viva. Lição 180 tem como título Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, largando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste, investido de poderes, para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente, na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Graças a Deus. Então vamos pedir agora, nesse momento, que os médiuns se levantem para que a gente possa iniciar o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura, para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. A lição de hoje do livro Fonte Viva
vem falar do Natal, uma mensagem profunda, uma mensagem renovadora, mas que diante de tantas informações que chegam até nós, seja através dos meios de comunicação, dos meios de comunicações, através do convívio com pessoas, ou no nosso trabalho, ou na nossa família, a gente para e pensa, quanta violência, quanta guerra, quanta belicosidade. Aí nós chegamos aqui à nossa casa, é essa casa que nos acolhe, nosso porto seguro, e nos deparamos com essa mensagem tão renovadora sobre a vinda de Jesus, sobre a mensagem que ele veio trazer. O que esse Espírito viria a fazer no nosso planeta? O que aconteceria com os espíritos que aqui habitavam? E Jesus veio então trazer a mensagem da verdadeira fraternidade, como a lição traz, onde todos aqueles que sofriam seriam consolados, todos os que eram mansos e pacíficos seriam bem-aventurados. Jesus veio para a humanidade, ele veio para todos nós. Todos teriam oportunidade de entender que, se quisessem que a paz se estabelecesse aqui na Terra, seria necessário que ela começasse em nós. Então, toda a vida de Jesus foi exemplificada na humildade, no amor, na mansuetude, na benevolência. Deixou para todos, sem distinção, amemos uns aos outros. Sua mensagem veio trazer a boa nova, a boa notícia, onde seriam chegados os tempos de renovação, de alegria e amor. Então, é uma mensagem que nos convida a viver e colocar nas nossas vidas esses ensinamentos, trazido por esse Espírito amoroso que veio ao nosso orbe nos ensinar a amar, nos ensinar a não sermos belicosos, a não levantarmos a bandeira do olho por olho e dente por dente, pois a mensagem é de amor, esse sentimento sublime que alcança todos os corações mais endurecidos, sentimento que nos transforma, que nos eleva, que nos ensina a olhar o outro de forma diferente, com misericórdia, com mansuetude. Amor é esse sentimento sublime. Então, nos esforcemos para vivermos nas nossas vidas esse sentimento que Jesus trouxe, que transforma a todos. Essa lição veio trazer, veio falar sobre o Natal, sobre a mensagem de Jesus. Mas a gente vai vivenciar essa lição todos os dias das nossas vidas. Não é só, na sua chegada. Ele trouxe a mensagem elevada, a mensagem sublimada, de amemos uns aos outros. E essa mensagem a gente precisa internalizar, colocar nos nossos corações,
para que ela seja norteadora das nossas ações, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. O esforço é de cada um. A vontade é de cada um. Se a gente pede, se a gente necessita, se a gente quer tanto a transformação desse planeta, que essa transformação comece em cada um de nós. Agora vamos manter os nossos pensamentos elevados para que a gente ouça a mensagem do plano espiritual. E ele veio, nos trazendo a lição de amor, de compaixão, de perdão, nos auxiliando nesse processo de libertação do homem velho que ainda existe em cada um de nós. E são muitas as lições. Basta que estejamos vigilantes, procurando estar em prece e em comunhão com os bons espíritos, para que sejamos intuídos nas ocasiões certas de como nos conduzir, de pensar. Se fosse Jesus, como ele se comportaria? Ah, muitos vão dizer, mas eu não sou Jesus. Mas o processo é esse, de liberdade, mas de responsabilidade sobre nossos atos, pensamentos e sentimentos. Muitos buscam a paz, mas andam destemperados dentro do seu próprio lar. Então busquemos, nas nossas meditações, ver, colocar na balança o bem que estamos fazendo, como estamos nos comportando diante dos problemas da vida. Desesperados? Aflitos? Ou esperançosos para que tudo se modifique, para que tudo isso seja contagiado com aqueles que convivem no nosso cadinho familiar. E busquemos, sim, no estudo, no trabalho, estarmos conectados com o plano maior, na realização das nossas tarefas, fazendo, sim, todo o esforço para vencermos as nossas limitações, as nossas deficiências e aquilo que ainda trazemos de menos bom seja extirpado dos nossos corações. Busquemos na exemplificação do Cristo caminhar como Ele caminhou, levando a paz, contagiando a paz a todos aqueles que de nós se aproximam. E vamos agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele nos ofereceu e continua nos oferecendo, porque ninguém está só. Todos estão amparados, todos estão protegidos e Ele vela por cada criatura. Então, tenhamos fé, tenhamos coragem e tenhamos a esperança para um mundo melhor, a partir
de nossos próprios atos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame sobre todos vós o seu amor, a sua paz e as suas bênçãos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E vamos então, finalizando nosso estudo da tarde de hoje, agradecidos por todas as bênçãos, por tudo que recebemos essa tarde, de informação, de alegria e de paz. Que possamos sair daqui com o coração repleto de muito amor, de esperança e de coragem. Jesus, Mestre amado, abençoa a todos que estão aqui. Abençoa aqueles que não puderam estar hoje por algum motivo, que eles sejam alcançados pelo Teu amor. Abençoa os trabalhos dessa casa bendita. Aos diretores espirituais da nossa casa, que vibra pelo nosso esforço, pela vontade de estarmos aqui estudando, aprendendo, que possamos retornar aos nossos lares com paz, simplicidade e muita alegria. Seja em Teu nome, Mestre amado, em nome da espiritualidade querida e acima de tudo em nome de Deus, que encerramos a prece do estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos, antes de vocês levantarem, nós temos um convite a fazer a todos. No dia 28 de setembro, nós teremos o 22º Encontro de Jesus, que tem o tema Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Não é? Então, começa às 9 horas e vai até às 13 horas. Então, todos estão convocados e convidados, né, Dilcinha? A gente aprende aqui, ó, né? Para esse momento de estudo, esse momento de reflexão e ouvir sobre Jesus. A gente acho que não tem nem palavras, adjetivos, substantivos para a gente qualificar, não é? Então, estejamos todos unidos nesse dia, 28 de setembro.
Música